Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Assino Embaixo, um podcast original da D4Sign. Hoje eu saí dos bastidores, eu sempre tô do lado aí de trás das câmeras junto com esse timaço aqui que vocês não veem, mas um dia terão a oportunidade de conhecer. Hoje eu tô aqui com o nosso diretor de arte maravilhoso, Guilherme Nelli, que vai conduzir esse bate-papo incrível que a gente reservou aqui para vocês, com a Andrea, que é do Instituto de Pesquisas Ecológicas, IP, nossos parceiros da D4Sign. A gente vai falar sobre muita coisa boa, a gente vai falar sobre a importância das empresas focarem em assuntos com meio ambiente, sobre ESG, sobre como a gente pode trazer, e empresas também que querem iniciar essas pautas dentro das suas organizações. A Andrea vai contar tudo aqui pra gente. Então, fica aí, não sai, não desliga, já salva, compartilha. E a gente vai aqui conduzir esse bate-papo com a Andrea. O Gui vai comentar um pouquinho aqui sobre o perfil da Andrea e a gente vai iniciar o nosso papo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Andrea? Tudo ótimo. Andrea, seu currículo é invejável, para dizer o mínimo, né? Pelo que você me disse, são 24 anos trabalhando no IP, certo? E pelo que eu sei, você é coordenadora da Unidade de Negócios Sustentáveis de uma das maiores organizações ambientais do Brasil, que é o IP, com foco na conservação e da biodiversidade. É especialista em gestão de parcerias entre organizações sem fins lucrativos e do setor privado com pioneirismo na implantação de parcerias. É isso aí, né? Sim. A fundação do IP foi em 92. A gente sabe que tem muita história antes disso sobre IP e sobre você também, de como você entrou nessa área. Eu quero saber um pouquinho sobre você, sim, para você completar a sua biografia aqui, e também saber um pouquinho do IP. Certo. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o convite de poder ter esse bate-papo com vocês e poder falar um pouquinho mais sobre conservação ambiental e sobre a nossa parceria. Sim, Guilherme, eu sou Andrea, eu fiz biologia e pedagogia, também sou especializada em ciências ambientais e há 24 anos estou no IP, onde eu coordeno a unidade de negócios sustentáveis, onde eu fui aprendendo muito com a prática. O IP, para quem não sabe, é uma das maiores organizações socioambientais do Brasil. Neste mês de março, aqui, completa 31 anos de existência. Então, imagine, eu estou lá há 24 anos, é mais do que muitos dos que estão aqui na sala já têm de idade. Realmente é uma vida dedicada à conservação da biodiversidade. Mas o IP, ele foi fundado em 92, no calor da Rio 92. Então, quer dizer, faz parte da história também, né? Ele foi fundado por um casal, o casal Pádua, e a história é muito interessante que levou à criação do IP. O fundador, o Cláudio Pádua, ele era um profissional, um executivo de uma multinacional, tinha um ótimo salário, morava no Rio de Janeiro, já era casado, já tinha os filhos, e um dia ele chegou em casa e falou assim: eu não vou voltar mais para o meu trabalho. A esposa falou assim: mas como assim você não vai voltar para o seu trabalho? Ele falou assim: não, eu não quero, eu sou muito infeliz, eu preciso descobrir ainda para que eu nasci, qual é o sentido da minha vida. Então, ou seja, há mais de 30 anos ele já estava falando do que hoje a gente está falando de propósito. E aí a esposa não conseguia entender o que era aquela loucura, né? Poxa vida, como assim, né? O que você vai fazer? Ele falou: olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que para o trabalho eu não volto mais. E ele foi se matricular em biologia e ele foi trabalhar no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. E lá o chefe dele um dia disse a ele: olha, Cláudio, uma espécie que é considerada extinta está aparecendo no extremo oeste paulista. Então, eu acho melhor você ir lá, porque vai ter uma grande obra, eles vão fazer lá uma hidroelétrica. Então, é muito importante você descobrir se realmente essa espécie está aparecendo lá, porque era uma espécie considerada extinta já há 70 anos. E ele vai até o extremo oeste de São Paulo, para quem não sabe, aquela região próxima a Presidente Prudente, no bico do estado de São Paulo, entre Mato Grosso do Sul e Paraná. Ele vai para essa região, ele descobre que essa espécie realmente vive lá, que é o mico-leão preto, e ele se apaixona pela região, que é uma região onde existe a Mata Atlântica de interior. E ele convence a sua família a mudar do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo, para morar no interior de um parque, o Parque Estadual Morro do Diabo. Para vocês terem uma ideia,
A família toda foi para lá. Imagina uma família acostumada a viver na zona sul do Rio de Janeiro, ir morar no interior de um parque, numa casa de madeira, onde, entre inúmeras curiosidades, só existe uma tomada. Então, ou liga a televisão, ou liga o liquidificador, ou liga o rádio. Deve ter sido um desafio convencer a família, hein, nesse Super momento. desafio, um super desafio. Os filhos tinham medo de sair para fora de casa porque tinha anta passando, tinha cachorro do mato passando, mas ele realmente ficou muito comovido e muito sensibilizado com a história de a redescoberta de uma espécie que era considerada extinta. E ele passa a dedicar a sua vida a essa espécie. Ele foi fazer mestrado na Flórida, doutorado na Flórida, e aí ele começou a trazer para o Brasil, para a sua pesquisa, conceitos que estavam nascendo lá na Flórida naquele momento, que eram os conceitos de biologia da conservação. E ele começou a reunir ao seu redor uma série de estudantes que iam assim, em busca desse conhecimento prático que ele estava trazendo, porque a teoria eles tinham na universidade, mas eles queriam essa vivência dentro da floresta, essa experiência. Ele começou a trabalhar com rádio colar, aquela questão de você capturar um animal, já passar o rádio colar para você poder acompanhar o animal. Então, ele foi, na verdade, conseguindo juntar um número muito grande de jovens ao redor dessa pesquisa. E aí, em 92, ele falou, olha, eu preciso criar uma organização, porque isso precisa ser maior do que eu. E aí, no calor da Rio 92, o IP foi criado. Quer dizer, é uma história, né? É uma história de vida. O IP é uma organização que, na verdade, fixa as pessoas. Desses fundadores, todos permanecem lá até hoje. Esses jovens que eram estagiários continuam lá até hoje. Nosso diretor executivo, Eduardo Ditti, foi um estagiário do IP. Então, ou seja, é um lugar onde as pessoas vão porque elas encontram este propósito, né? Então, aquilo que o fundador pensou lá atrás, ele realmente já estava sendo um visionário. Que as pessoas precisavam realmente de um objetivo maior para fazer diferença para o universo. Sim, um visionário, até porque naquela época, acredito que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade de inserir esse tipo de assunto, né, em 1992, em relação ao que vocês hoje devem ter para falar com as empresas, com parceiros, sobre o que é o IP. Conta um pouquinho para a gente desse processo assim, de transição, né, vamos dizer assim. Olha, realmente eu acompanhei ao longo desses 24 anos muitas mudanças, né? Então, hoje, o IP é uma organização que plantou 6 milhões de árvores, pesquisa 6 espécies ameaçadas, atinge diretamente 13 mil pessoas ano, beneficia mais de 200 famílias em geração de renda, né? Porque normalmente em áreas que você tem rica biodiversidade, você também precisa pensar naquelas populações que vivem no entorno. Então, hoje, quando as pessoas olham para o IP estruturado, parece que o caminho foi fácil, mas o caminho não foi nada fácil. Então, você imagine eu, há 24 anos atrás, ligando para uma empresa e pedindo uma reunião, querendo agendar uma reunião para explicar a importância de uma empresa ter uma parceria com uma organização da sociedade civil que conservava a biodiversidade. Gente, as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET. E assim, eu sempre conseguia uma reunião porque um amigo conhecia alguém da empresa, da diretoria de marketing, da comunicação, e era sempre aquele desafio. E aí, quando eu conseguia ir para essa reunião, e normalmente eu tinha 1 hora, de meia hora a 40 minutos, eu gastava esse tempo explicando o que é uma ONG, o que é uma organização ambientalista, por que ela existe, né? E por que uma empresa deveria apoiar uma questão como essa. Então, assim, era de um estranhamento, porque o Brasil é um país de causas muito urgentes. A gente tem necessidades com relação à fome, com relação a idosos, com relação a esporte, uma série de coisas, né? Saúde, educação, assistência social, mas meio ambiente é uma das questões. E você precisa ter diferentes setores da sociedade olhando para diferentes questões para a gente poder avançar. Assim, era tão doido, gente, que eu cheguei a colar um papel em cima da minha mesa, dizendo assim, um dia o IP vai ser conhecido por todos. Porque eu ligava e a pessoa falava assim, da onde? Do IT? Não, do IP.
Ah, da empresa de detergente? Não, não é da empresa de detergente. Então, assim, era um desafio enorme você convencer as pessoas: olha, por favor, me receba, porque a minha causa é importante e você pode se beneficiar com isso. Eu acho que Sim. mais ainda do que se beneficiar é a importância realmente do porquê fazer aquilo, né? Porque imagino que na época, quando nasceu o IP, que vocês foram atrás das primeiras empresas, elas não entendiam o motivo, o porquê fazer aquilo. E hoje a gente vê essa mudança, pode ser geracional, pode ser também de consciência coletiva, da importância que a gente vê hoje sobre o meio ambiente, né? A gente até conversou um pouco ali atrás, falando dessa mudança de gerações, né? E a sua percepção realmente é geracional. É de mudança realmente de pensamento. Sim, é essa mudança aí no mindset, ou seja, a minha geração, ela não tinha esse olhar, ela não tinha essa percepção de que a gente precisa fazer algo agora. Não dá para a gente confiar que as gerações futuras vão promover a mudança. A questão é agora. E também você tem essa questão do propósito, né, que move todos nós. Então, ou seja, o jovem hoje, ele não está preocupado em, eu vou trabalhar nessa empresa por 20 anos, eu vou me aposentar e depois que eu me aposentar, eu vou me dedicar a uma causa que tenha significado para mim. Eu vou ser voluntário em alguma organização. Não, a hora é agora. E eu tenho que fazer a diferença onde eu trabalho. O que eu posso fazer, o que eu posso promover, o que eu posso alavancar. Então, ele é muito mais protagonista. E por ser protagonista, a gente entende que essa construção ela tem que ser uma construção coletiva. A questão ambiental ela é uma questão de todos nós. Então, não são as ONGs que vão resolver, não é o governo que vai resolver sozinho, e não são as empresas. São todos nós, de mãos dadas, que vamos conseguir avançar nessa agenda. Sim. Até fazendo um paralelo aqui, né? A DeForsign, ela tem 7 anos de mercado e a gente, lá no início, na história da DeForsign, também existia uma dificuldade para explicar o que era assinatura eletrônica, para que servia, porque ainda era muito no papel. A gente passou por um processo que foi, assim, um tanto quanto forçado pelo cenário ocasionado pelo cenário da pandemia, que as pessoas, elas precisaram buscar pela tecnologia para sair do papel e continuar seguindo, por mais que o mercado se fechou por conta da pandemia. Então, foi onde a gente encontrou uma grande alavanca como propulsão por conta da pandemia. E hoje a gente não precisa mais explicar tanto o que é a DeForsign, o que é assinatura eletrônica. Além dessa questão de geração que você acabou de comentar aqui com a gente, o que mais você acha que pode ter trazido dentro de um cenário global para que as empresas e as pessoas também estejam com olhos mais atentos a essas questões ambientais? Eu acho que além da questão geracional, ele é fruto também de um trabalho educativo de muito tempo que a gente não considerava, que é o trabalho de educação ambiental, que como foi sendo feito nas escolas, né? E de pai para filho. Então, a relação que a gente tem com o lixo é uma relação diferente do que eu vejo os jovens hoje, uma relação diferente do que a minha geração tinha. Quando a gente fala assim em extinção de espécies, né, e a gente está falando de uma coisa violenta em termos de perda de biodiversidade. Hoje, as pessoas sabem que, na verdade, as espécies são espécies que elas são marcos. Se ela está desaparecendo, é porque o ambiente está desequilibrado. Então, ela está mostrando que o sistema está entrando em colapso. Então, a gente tem uma série de evidências hoje que nos mostram que o momento de agir é agora. Estava falando com relação às mudanças climáticas, quando a gente começou a falar de mudanças climáticas há 20, 25 anos atrás, as pessoas, muitos negavam, né? Como até hoje ainda você tem pessoas que negam, mas uma grande minoria, na verdade, não. Isso é até pleonasmo, né? É uma minoria realmente que hoje não acredita que mudanças climáticas é uma questão real, porque as evidências elas são cada vez mais fortes. Então, ou seja, você tem uma série de eventos acontecendo ao longo do mundo, perda de biodiversidade, aumento da temperatura, aumento de eventos extremos. Por exemplo, agora, né? Esse excesso de chuvas, o que aconteceu no litoral também. Sim.
Exatamente. Então, o que a gente falava lá 20, 25 anos atrás, e que tem muita sintonia com o que você está falando, a gente era um precursor, né? Então, ou seja, será que o que eles estão falando é verdade mesmo? Será que vai se concretizar? Muita gente pagou para ver. Né? Ou seja, não, esse pessoal é muito alarmista. E quando você vem com uma mensagem só alarmista, as pessoas não se mobilizam. Então, o mundo vai acabar mesmo, então é melhor não fazer nada. E o IP sempre teve essa mensagem positiva, propositiva. É possível fazer. Então, eu acho que você mostrando que existe um caminho, que existe uma alternativa, que existem soluções, mas elas nem sempre são soluções simples. Tem um caminho a ser percorrido. Eu acho que as pessoas elas se sentem mais dispostas a contribuir com essa mudança. Sim. E até falando aqui um pouquinho mais sobre o IP e a parceria que a gente tem, que a DeForSign tem, uma das coisas que mais chamaram a atenção foi no cuidado que vocês têm, não só com que vocês falam, né, da conservação do meio ambiente, né, que vocês permitem que as pessoas ali ao redor utilizem os recursos naturais de uma forma consciente. Então, eu acho que esse conceito que vocês trouxeram quando a gente estava iniciando aqui a nossa parceria, não sei se vocês sabem, daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais sobre o DeForSign Eco, mas nesse papo acho que foi algo que chamou a atenção, porque não é só o cuidado diretamente com o que a gente chama, né, de preservação, mas também com as pessoas ali ao redor. Vocês olham muito para a questão da educação também das pessoas, de como utilizar os recursos ali da natureza de forma consciente. E aí, convido aqui o Gui para compartilhar um pouquinho do programa do DeForSign Eco, fazendo essa mescla aí com o que a Andrea trouxe aqui para a gente. Sim. Quando a gente começou a conversar, né, eu e a Andrea, também outros envolvidos, a gente percebeu que o IP é muito mais do que o cuidar realmente, sei lá, das árvores, do meio ambiente, dos animais. Eu acho que cuidar das pessoas é essencial também nesse processo, que é o meio ambiente, né? Porque as pessoas em volta ali, que precisam do ambiente para se manter, para ter a sua sobrevivência, elas precisam, sim, explorar recursos, precisam explorar os recursos ambientais, mas também tem que ter uma educação ali sobre como explorar, como se portar com o ambiente. O que vocês fazem na Amazônia é incrível. Eu queria que você contasse até um pouquinho sobre os núcleos que vocês têm lá, porque quando a gente ficou sabendo, é inspirador o que vocês fazem lá. É lindo de ver, a gente vê os vídeos, mas você tá lá, né? Você vai lá. Então, eu queria saber um pouquinho como que funciona e para a gente falar sobre o DeForSign Eco, que é a nossa parceria. Realmente foi um salto, né? Eu contei o início para vocês aqui, nós éramos muito pequenos. Quando eu entrei no IP há 24 anos atrás, éramos 20 ao todo. Hoje somos mais de 100, atuando em 4 diferentes biomas, né? A Amazônia, o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica. E ao longo dessa existência, desses 31 anos de existência, a gente desenvolveu uma metodologia para operar. Então, a gente tem muita preocupação com reputação. Por quê, gente? Para uma organização, o seu bem mais precioso é a reputação. Então, não é o que a gente fala, é o que a gente faz. E quem se junta a gente tem que ter essa coerência. Então, dentro dessa metodologia de trabalho, que muitas vezes começa através do estudo da biologia de uma espécie, como começou lá atrás com o mico-leão preto, mas depois, na verdade, a complexidade vai aumentando. Então, não adianta só você saber informações da espécie. Você também tem que levar informações ambientais para aquela população que está no entorno, porque muitas vezes a pressão sobre o meio ambiente acontece por desconhecimento. Muitas vezes a espécie está ameaçada porque o ambiente onde ela vive está sendo desmatado. Porque uma espécie ela precisa da floresta para se alimentar, para se abrigar, para se reproduzir. Então, se a floresta está desaparecendo, a espécie vai desaparecer também. Você tem que olhar também para a população que está ali. Porque no longo prazo, quem vai ser responsável pela conservação daquela região, daquele bioma, são
as pessoas. Então, não adianta você pensar assim, olha, isso aqui é uma unidade de conservação, vamos colocar as pessoas para fora e vamos manter isso. Não, não é assim. As pessoas, elas precisam do meio ambiente para sobreviver. Como é o caso da Amazônia, que a gente fala, o rio na Amazônia, ele é meio de transporte, ele é também uma fonte de alimentação, ele é fonte de recreação, ou seja, ele é parte integrante. É muito diferente da gente na cidade, que nem vê o rio, né? Ou só vê o rio quando ele transborda. A gente tem uma relação diferente com a questão ambiental. Lá não, eles estão totalmente integrados. Então, se você pensa numa conservação de longo prazo, você obrigatoriamente tem que pensar naquelas pessoas que estão ali e quais são as alternativas de renda que você tem. Então, pode ser agrofloresta, pode ser turismo de base comunitária, pode ser artesanato. Então, de que maneira você identifica o potencial que aquela população tem e como é que você oferece treinamentos e você otimiza aquele processo para que ela permaneça naquele lugar, convivendo de forma harmônica com a natureza. Hoje, quantas famílias que vocês atuam ali ao redor? Diretamente, nós estamos trabalhando com 200 famílias. A nossa expectativa é mais do que dobrar esse número de famílias beneficiadas. Por isso que as parcerias são tão importantes, né? As parcerias permitem que a gente alavanque os nossos resultados, que a gente alavanque as nossas metas. Sim, e você tem algum dado assim que mostre quanto que antes de vocês chegarem a essas regiões e fazendo esse processo de educação que vocês conseguiram conservar ali da região, fazendo esse processo de integração entre a necessidade deles para um objetivo comercial e também da utilização ali da matéria-prima? Olha, a gente tem feito acompanhamento, né, das famílias, então a gente faz um marco zero, ou seja, qual que era a renda daquela família quando ela entrou no processo. E ao longo do desenvolvimento do negócio dela, a gente pode ir acompanhando. A renda familiar vai aumentando, mas além da renda familiar, quais são os outros indicadores? Teve um aumento de escolaridade, teve um aumento na alimentação, na diversificação. Então, a renda ela pode ser um dos indicadores, mas ela não deve ser o único. Então, a gente faz este acompanhamento. Tá. E falando das parcerias, o IP tem contado com parcerias desde que foi concebido, por assim dizer. Eu tenho uma empresa hoje e quero entrar, eu sei que eu preciso, não sei, ter uma coleta de gás carbono no que eu faço. Como eu me porto? Como eu começo a entrar nessa parceria? Seja com o IP, seja com outras ONGs, mas como eu tenho ciência e como que eu coloco minha empresa nesse negócio, por assim dizer. Como iniciar, né? Exato. Se eu, tenho uma empresa e eu quero começar a investir nesse tema, por onde que você sugere que essa pessoa ela tome ali dê o primeiro passo? Nos procurando. Mas deixa eu esclarecer um pouco, Guilherme, só corrigindo. Nem sempre foi assim, sabe, da gente ter parceria. Quando eu fui para o IP, inclusive, a gente não recebia nenhum centavo do setor privado. Durante os mais de 10 anos iniciais, vamos dizer assim, o recurso do IP era todo proveniente de outras organizações ambientalistas, nacionais e internacionais, e também via os acordos, né, os convênios com o governo. Depois é que a gente inicia esse processo de aproximação com as empresas e iniciamos esse trabalho de convencimento, de engajamento. Então, eu falo para nos procurar, mas eu acho que antes a empresa tem que fazer uma lição de casa. Sabe? Qual é a causa que tem maior aderência ao que ela faz, né? Que está mais relacionada ao core business dela? É saúde? É educação? É esporte? É meio ambiente? Então, ela tem que fazer um pouco esse exercício. E tem que ser um desejo genuíno de contribuir com aquela causa. Então, eu sou coerente e eu vou procurar me envolver com essa causa, porque isso vai me dar mais legitimidade àquilo que eu acredito e às minhas práticas. Então, se você fizer essa lição e você perceber, não, faz todo sentido, e hoje, gente, a questão ambiental, ela não pertence mais a um nicho, ela é responsabilidade de todos, né? Então, se nós estamos falando aí de um compromisso em manter a temperatura em 1,5 graus,
a gente tem que ter uma ação muito em sintonia, todos de mãos dadas, atuando fortemente, senão a gente não vai segurar esse cenário. Sim. E aí, falando, né, acho que entra um pouquinho nas siglas aí que estão bem famosas, que é ESG, entra bastante nessa questão do que você comentou, das pessoas iniciarem assim dentro de casa, né? Quais ações que as pessoas podem fazer dentro da empresa que contribua de alguma forma com o meio ambiente. E aí também envolve fornecedores, por exemplo, existe esse cuidado também que eles precisam olhar, e além dos fornecedores, depois que eles atingiram essas etapas, o que eles conseguem fazer para fora? Aí seria esse contato mesmo com um IP, por exemplo? Seria mais ou menos esse o caminho? O ESG virou uma sigla que todo mundo fala. Que todo mundo quer. Quer falar, todo mundo tá falando, mas ninguém sabe muito bem do que se trata, né? É verdade, é verdade. A gente tá vendo aí o ESG como uma febre agora, né? Como foi sustentabilidade alguns anos atrás. E quando eu falo dessa lição de casa, né, que a empresa tem que fazer essa reflexão interna, é porque, na verdade, a gente não quer que isso seja um greenwashing ou um ESG washing. Ou seja, quando eu olho para as minhas práticas, né? E aí eu estou falando de uma empresa, eu estou falando de uma ONG, quais são as práticas, né? O que você tem feito para corrigir práticas que hoje não são mais aceitáveis? Então, a gente vê essa questão do desmatamento, a gente vê a questão da discriminação racial, a gente tem visto essa questão do trabalho similar à escravidão. Então, a empresa, não adianta ela ser certa só num ponto ambiental, ela tem que olhar para tudo. Então, por isso que o ESG é uma agenda muito ampla, porque você tem que olhar para diferentes eixos, você tem que ter uma visão muito mais sistêmica do processo como um todo. Então, quando a Thaís coloca essa questão, olha, eu tenho que olhar para o meu conjunto de práticas. Quanto que eu estou olhando para a redução de emissões dentro da empresa? Quanto que eu estou olhando para o meu processo de contratação, para a diversidade? Quanto que eu estou olhando para a qualidade de trabalho dos meus colaboradores? Então, dos meus fornecedores. Então, quando eu vou fazendo essa lição de casa, eu percebo que eu dependo dos meus fornecedores. Então, não adianta eu ter uma prática e os meus fornecedores não terem essa prática. Então, eu tenho que zelar pelo meio ambiente, promover mudanças e também permitir que os meus fornecedores e contribuir para que os meus fornecedores também tenham práticas mais saudáveis. E no caso, né, específico, por exemplo, do carbono, para exemplificar, eu vou olhando para os meus processos, buscando reduzir a minha emissão, buscando tornar também o meu processo de fornecimento mais eficiente. Na medida que eu faço todas as correções e eu percebo que eu tenho ainda um excedente, aí sim eu vou buscar esta neutralização, né? Mas não é assim, não pode ser uma licença para operar, né? Então, ou seja, olha, eu estou compensando lá o carbono, então eu continuo com os meus processos. Então, é uma abertura mesmo de pensamento e de correção de rotas. Bom, André, é muito legal a gente ter esse conhecimento, né, sobre... às vezes as empresas elas buscam, preciso fazer alguma coisa e elas não pensam dentro de casa. Até dando o exemplo da DeForSci, a gente tem, como eu comentei, a gente tem 7 anos, e aí a gente tirou o processo do papel, né, de empresa, de assinatura de contratos e documentos, e a gente digitalizou esse processo, permitindo com que as pessoas assinassem, ao invés de imprimir 3 vias, enviasse por motoboy, ou dependendo do lugar, precisa enviar por avião para outra pessoa assinar. Tem ainda a possibilidade de ter um descarte, imprimir tudo de novo. Então, com a DeForSci, a gente, desde lá do início da nossa história, a gente já tem esse viés e esse olhar também com cuidado do meio ambiente. Até por conta da digitalização desse processo de assinatura de documentos, a gente conseguiu tirar a utilização excessiva aí de empresas diversas, né? Banco, empresas de turismo, tudo que envolve ali assinatura de contrato de papel, a gente conseguiu otimizar isso, tirar daquelas caixas enormes, né? Até dessa parte física para colocar dentro de pastas ali dentro da nossa plataforma. E ao longo dessa história, desses 7 anos, a gente já conseguiu preservar inúmeros, daí a Aline pode que está aqui
nos bastidores e me corrigir, mas mais de 30 mil árvores a gente já conseguiu preservar com a utilização das emissões dos documentos, mais de 1,5 milhão de litros de água e além da emissão do gás do CO2 também que a gente conseguiu eliminar, que é desse processo de transporte. Então, a gente contribui dessa forma, ajuda empresas e pessoas também a contribuírem tirando o papel do dia a dia delas. Internamente, a gente também tem algumas ações. Então, a gente tem no nosso escritório a separação do lixo reciclado do orgânico, a gente utiliza na nossa copa esponja vegetal, detergente também de origem vegetal. Então, a gente pensa dentro de casa e também com os nossos fornecedores nesses cuidados, né? Então, ao longo desses 7 anos, a gente pensou em fazer ainda mais. E aí veio a idealização de um grande projeto do Gui, que a gente lançou, ele que estruturou tudo dentro da DeForsign, que é o programa DeForsign Eco. Então, embaixo desse grande programa, a gente tem o nosso selo de sustentabilidade, que ele permite que as empresas que trabalham utilizando a nossa plataforma, elas podem ter esse selo, então, conforme elas vão emitindo os documentos, tem uma conta que também conta pra gente, que vai mostrar quanto que ela já preservou de árvore, quanto que ela já economizou de água, quanto que ela deixou de emitir o CO2 no meio ambiente. Além disso, a gente tem essa parte do EcoOffice, que a gente segue aí melhorando e otimizando algumas coisas dentro de casa do nosso escritório, e a gente abriu aí outras portas, tanto para o ambiental, que foi onde a gente encontrou aqui essa parceria incrível com o IP, e também a gente tem a parte social, que é o Ecotec, a gente tem parcerias com os que tem mais foco social. Então, Gui, complementando isso, se você quiser acrescentar aí como foi o desenvolver desse projeto, Sim. como também foi encontrar o IP. A DeForsign, como a Thaís falou aqui, desde da criação dela, um dos pilares realmente, além de tecnologia, empreendedorismo, a gente tem muito forte sustentabilidade. A gente sabe que a gente tem números grandes de árvores não cortadas, de gás não emitidos, mas a gente sabe que alguns desses números são passivos, né? A gente deixa de emitir, a gente deixa de cortar árvores. Então, essa parceria com o IP realmente é uma ação um pouco mais ativa. A gente quer ver o que a gente pode fazer de melhoria ativa na sociedade, tanto na parte ambiental, claro, sem dúvida, mas também na parte social, que uma das coisas mais importantes, como a gente estava conversando aqui, não adianta a gente cuidar do ambiente, claro, dos animais, e esquecer das pessoas que estão em volta, porque é um bioma, né? Então, o bioma é um conjunto, tanto das pessoas, dos animais, do meio ambiente em si. Então, essa parceria com o IP e também com outras sociedades sociais ali que a gente tem, é muito para isso, muito mais a DeForsign agir ativamente nesse processo do que mais passivamente, né? Para quem não sabe, a gente tem uma parceria com o IP, todos os nossos planos da nossa home, hoje 10% do valor deles vai diretamente para o IP, então cada trimestre a gente disponibiliza esse valor para o IP, então começando esse ano, até o final dele, a gente está com essa parceria. Então, já aproveita, você que está aí do outro lado, acessa o nosso site, deforsign.com.br, já aproveita e compra o seu plano que você vai ajudar aqui o IP. Exatamente. E a gente fica muito feliz, né? Porque desde a metade do ano passado, quando a gente começou a estruturar esse projeto, ele estava meio parado, a gente já tinha começado falando nele anos passados, a gente queria muito fazer, mas nunca alguém pegava e falava, vamos fazer realmente isso, vamos estruturar, vamos procurar as pessoas. E aí surgiu essa oportunidade com o IP, que eu pessoalmente acho incrível o trabalho de vocês, acho maravilhoso tudo que vocês fazem, compartilhando nas redes sociais, que a gente conversou também. Então, e para você também, né? Eu queria saber para o IP como é essa parceria, como é a parceria com outras empresas também. Vocês veem que as parcerias realmente são fora desse greenwashing, né, que a gente comentou, mas vocês veem que é mais ativo isso, a sociedade civil, assim como as empresas, elas estão querendo mais agir ativamente do que passivamente? Guilherme, eu acho que é uma nova arquitetura, porque a empresa
por mais que ela tenha essas preocupações, tem algumas coisas que fogem do escopo dela, né? Acho que vocês trouxeram exemplos muito bacanas do que é possível fazer na prática. Ou seja, a D4Sign já é uma empresa que nasceu com esse DNA. Então, ela já está contribuindo para essa mudança, né? Para a diminuição do papel, para a diminuição de gases de efeito estufa. Então, é muito coerente que o IP se ligue com uma empresa que tem esse pensamento para essa nova arquitetura que eu estou te dizendo. Então, porque o IP, como eu disse, ele tem essa preocupação muito grande com credibilidade. Então, é muito importante que os seus parceiros têm um DNA semelhante. Então, na medida que vocês fazem a sua lição de casa, mas tem um momento que você fala assim, olha, aqui sai do meu escopo de trabalho, né? Mas eu gostaria de ir além. Então, eu vou identificar um parceiro que possa fazer aquilo que eu não faço. Então, vocês continuam com foco. Então, você está permitindo que o consumidor faça uma opção. Então, eu vou lá, eu entro no site, eu faço a minha assinatura e eu tenho essa informação. Quando eu faço essa assinatura, um percentual está indo para o IP. Então, ou seja, vocês estão fazendo a parte de vocês e vocês estão criando uma oportunidade para que o consumidor tenha uma opção, né, de escolha por um mundo melhor e que a gente continue fazendo aquilo que a gente sabe fazer bem. O que a gente sabe fazer bem? Conservação da biodiversidade. Né? Então, a gente está lá no nosso dia a dia, mão na massa, estava contando para eles, né? Assim, nessa época de chuva, é uma verdadeira operação, porque a gente só planta árvore enquanto tem chuva. Então, de setembro a março, nós estamos aqui todos os dias, muitas árvores. Para a gente poder colocar o nosso foco no nosso trabalho, no que faz a diferença, a gente precisa de parceiros que acreditem na gente. E quanto mais gente acreditar, mais eficiente vai ser esse trabalho, as metas serão mais ousadas. Então, a gente precisa, na verdade, desse despertar da sociedade, principalmente do setor privado, para esse novo olhar, um olhar de corresponsabilidade, de que a gente pode atuar junto para um mundo melhor. Hoje, além da D4Sign, quantas empresas mais ou menos vocês têm em parceria? A gente tem inúmeras parcerias hoje, né? Eu vou citar algumas das parceiras da gente. A Alpargatas, né, por meio de Havaianas, é parceira do IP já há 19 anos. O Grupo Martins Atacadista é parceiro do IP. LinkedIn é parceiro. Veirano Advogados é parceiro do IP. A gente está com uma parceria nova também, que é a Shep, que trabalha também com pallets retornáveis. Raia Drogazil. Então, ou seja, são empresas que... União Química, que fez aí uma meta super audaciosa de plantar 1 milhão de árvores nos próximos anos. Então, são empresas que estão identificando esse DNA e estão buscando a parceria com uma organização socioambiental para poder ganhar tração nesses objetivos. Legal. Então, a gente vai ficar por aqui no nosso papo. Quero agradecer muito a sua presença no nosso podcast. A gente vai deixar aqui na tela, ou também para quem estiver ouvindo, acesse o nosso YouTube. A gente deixa os contatos aqui do IP para empresas também que quiserem agregar esse assunto junto ao IP. Podem entrar em contato com eles. Vou deixar aqui, Andréia, o seu contato. Muito obrigada, um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de poder contar a história do IP, de falar mais sobre a nossa parceria. Por favor, nos sigam nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Instituto IP. Todos os dias tem pílulas de notícias muito significativas para você que quer mudar o mundo. Então acompanhem e acompanhem também o Assina Embaixo. Por favor. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado, gente.